meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. É com muita alegria que recebo você aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre sete aspectos, 7 tons, 7 características mais comuns nas conversões de ex-protestantes, ministros, diáconos, pastores, bispos, protestantes à fé católica. Eu selecionei sete características dessas conversões, mais comum nessas conversões. Mas antes, deixa eu te contextualizar, deixa eu fazer uma contextualização desse fenômeno, dessa avalanche que está acontecendo no mundo. Muitos protestantes estão voltando para casa, estão voltando para o berço do cristianismo, para o verdadeiro cristianismo, que é a fé apostólica, a fé católica. Legal! E o melhor de tudo, que essas conversões começou justamente no berço do protestantismo atual, que é os Estados Unidos. É justamente nos Estados Unidos que tem acontecido as maiores e mais importantes conversões de protestantes à fé apostólica, à fé católica. São muitos, eu poderia citar aqui dezenas, centenas de ex-ministros, pastores e leigos protestantes que estão retornando para a fé romana, para a fé apostólica. Poderíamos citar aqui o grande pastor, doutor em teologia, em Bíblia, formado, professor universitário protestante, Dr. Scott Hahn, ex-protestante que voltou à Igreja Católica e com seu testemunho arrastou dezenas de outros pastores. Peter Kreeft, Steve Wund, Douglas Bogart. Poderíamos citar também o ex-anglicano, protestante anglicano, que era o maior teólogo anglicano, que se tornou cardeal católico, John Henry Newman. Aqui no Brasil também não é diferente. São muitos e muitos testemunhos. Inclusive aqui no nosso canal nós temos uma playlist já com dezenas de testemunhos de ex-protestantes que estão retornando à fé católica. Dá uma conferida lá. Só para citar um exemplo para vocês, o ex-pastor brasileiro presbiteriano Eduardo Faria, que hoje é professor católico, está com um programa na TV Evangelizar, contando esses testemunhos de ex-protestantes que voltaram à fé católica. Inclusive, o seu primeiro programa foi uma entrevista com Keith Nester. Você está falando sério? É claro! Então vamos ao que realmente interessa. Vamos a esses 7 pontos que eu selecionei. Inclusive, por que eu selecionei 7 pontos? Porque o número 7, o número 7, ele é um número bíblico, é um número teológico que nos remete à totalidade, que nos remete à plenitude, à perfeição. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é que todos eram anticatólicos, todos eram muito enérgicos em protestar, todos eram bons protestantes, combatiam a fé católica. Esse é o primeiro ponto comum entre esses protestantes que voltaram à Igreja Católica. Tinham aversão à Igreja Católica, perseguiam a Igreja Católica, combatiam essa fé apostólica. Quantas vezes eu entrei na casa de católicos e os fiz quebrar imagens? Eu nunca quebrei uma imagem católica, mas eu fiz católicos quebrar imagens com as próprias mãos. Eu vi católicos destruir oratórios inteiros. Eu vi católicos quebrar imagens, enterrar no quintal ou colocar num saco para ser levado pelo carro do lixo. A única alternativa que eu dei para muitos católicos foi responder para mim: pastor, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Jesus. E aceitar Jesus significava sair da Igreja Católica e passar para a minha igreja, a Assembleia de Deus. Eu não gostava de padre. Eu dizia que os católicos só eram errados por causa dos padres que não ensinavam a verdade para o povo. Mais que isso, eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta. E eu fui ouvindo que a Igreja Católica era o inferno, o Papa besta do Apocalipse, que Maria era uma qualquer. Meu irmão, eu podia passar numa calçada onde tivesse um despacho de macumba, mas eu não poderia passar diante de uma igreja católica, porque
Essa é a visão de muitos deles, meu irmão. Eu vivi isso. Eu lembro, pessoal, que assim, durante a minha adolescência, eu fui criado, eu tinha incutido na minha cabeça um sentimento muito anticatólico, né? Tanto que, por exemplo, eu não entrava em qualquer templo católico que fosse. Eu estudei num colégio católico, mas eu não entrava na capela, porque eu pensava, não, se eu entrar na capela eu tô fazendo algo errado, né? Então eu tinha essa mentalidade extremamente anticatólica. O segundo ponto é interessante. Todos admitem que não conheciam a fé católica, que eles combatiam aquilo que não conheciam. Eles batiam em um espantalho. Eles não combatiam a verdadeira Igreja de Cristo. Simplesmente estavam combatendo aquilo que não conheciam. Isso porque assim, eu tinha uma visão muito caricatural da Igreja Católica. É o chamado espantalho, né? E quando você vai desmanchando esse espantalho, você vê que na verdade ele não é aquilo que ele diz ser. E nessa época, assim como muita gente do meio evangélico, muitas pessoas evangélicas, eu acreditava em muitas coisas que se falam da Igreja Católica. Por exemplo, que a Igreja Católica matou muitas pessoas durante a Idade Média, que a Inquisição queimava bruxas, queimava mulheres, que a Igreja não deixava as pessoas lerem a Bíblia na Idade Média, não é? E eu sempre acreditei muito nesses mitos que as pessoas contam. Mas eu tinha muito medo de ofender a Deus, de ir no lugar e adorar imagens, essas coisas que eu tinha aprendido no protestantismo. Bom, desde a minha infância, tudo que eu recebia de formação acerca da Igreja Católica, do catolicismo, era embebido de todas as farsas, de toda mesmo a propaganda anticatólica, né? E então, bom, para mim era a pior coisa que poderia acontecer uma pessoa era se converter ao catolicismo, né? Desde criança, adolescente, eu pensava, né, que os católicos caíam no grande erro de idolatria com Nossa Senhora, a intercessão dos santos. Mas eu mesmo nunca parei para pensar, para estudar esse assunto, né? É uma coisa realmente, de fato, é uma doutrinação. Você vai recebendo uma montanha de informação ali, você não para pensar direito, você não vai assimilando, até porque você já, desde criança, cresce com essa ideia. Terceiro ponto é muito comum entre todos os protestantes, não somente dos que se converteram à fé católica, mas também aqueles que ainda não voltaram. É que todos acreditavam que a Igreja Católica tinha se corrompido no século IV, quando Constantino proclamou o Edito de Milão no ano 313, a Igreja se corrompeu, né? E muitos chegam ao absurdo de dizer que foi justamente ali que a Igreja foi fundada, por Constantino. Chega a esse absurdo histórico, nessa distorção histórica. Mas, na verdade, ali foi dado a liberdade de culto aos cristãos. A Igreja foi oficializada como religião oficial do Império somente em 380, com o Edito de Tessalônica do Imperador Teodósio. Realmente. Mas na cabeça desses protestantes, a Igreja se corrompeu. A Igreja se tornou um antro de paganismo, que muitas doutrinas a partir dali foram introduzidas dentro do cristianismo. Que segundo a narrativa protestante, a partir do século IV, a Igreja corrompe-se, né, entra o paganismo e a Igreja Católica nasce a partir daí. Né, o famoso mito de Constantino. Né? Ixi, que onda é essa, meu irmão? E quando nós somos protestantes, a gente não conhece a Igreja Católica. Nós temos uma ideia do que ela seja, e essa ideia é totalmente errada. Né? Costumamos dizer, totalmente distorcida. Nós costumamos dizer que nós combatemos, quando nós somos protestantes, nós combatemos o espantalho. Não é a igreja não é aquilo. Mas aí, com a chegada, né, com o evento Constantino, a igreja degenerou. Quando a gente estuda a questão, só que isso é algo profundo, essa questão da degeneração da igreja católica que teria acontecido a partir do século IV. Isso não é uma brincadeirinha. Isso não é um papo de pentecostal. Esse tipo de argumento não é uma coisa nova no protestantismo. Né? Essa visão da história cristã exposta da forma como você colocou, como tendo havido uma degeneração a partir do século IV, é algo que remonta ao próprio século XVI. Então, essa visão protestante não é uma brincadeirinha, né? É uma coisa séria e é uma necessidade. Igual eu estava falando com você,
essa ideia de que Constantino teria fundado a Igreja Católica, ou Constantino teria promovido uma mudança tal dentro do cristianismo, a ponto de paganizá-lo, de criar uma igreja paganizada, um cristianismo paganizado, é algo que é uma necessidade do protestantismo. Por quê? O protestantismo, ele surge como uma tentativa, ou como uma argumentação, ou argumentando, né, como uma tentativa de restauração da pureza original que, segundo eles, a Igreja Católica teria promovido. Só que seria necessário para eles, para os protestantes, identificarem um momento na história em que isso teria acontecido. Era uma necessidade, porque algum momento teria que ter havido um rompimento, porque senão não haveria justificativa para a sua própria atitude de protesto, de revolta, de rebeldia, de revolução, enfim. Então, o quarto ponto é muito interessante. E esses protestantes só conseguiram se converter ao catolicismo, se converter à fé apostólica, só através de muito estudo. Não foi conversões, não é conversões sentimentalistas, não. Porque muito se ouve, fulano que era católico se tornou protestante. Mas na verdade, quando você vai escutar esses testemunhos, analisar esses testemunhos, essas pessoas nunca foram católicas, porque não conheciam a base da fé católica, não conheciam o mínimo da fé católica. Como diz o ex-pastor protestante Dr. Scott Hahn, maus católicos se tornam protestantes, enquanto bons protestantes voltam à Igreja Católica. Esse é o fenômeno, né? Porque essas pessoas que se diziam católicas, que foram para o protestantismo, se você fizer pelo menos 2 perguntas sobre doutrina que o catolicismo nos ensina, eles não vão saber responder. No caso de uma conversão ao catolicismo, é um caminho de batalha, de sofrimento, um caminho acadêmico, porque você precisa estudar, né? Então, eu me chamo Eric, eu tenho 31 anos, sou casado há quase 3 anos, minha esposa chama Rafaela, eu moro em Jundiaí, no interior de São Paulo. Eu sou convertido, propriamente dito, recebido na Santa Igreja Católica desde o dia 30 de março de 2013, porque o meu processo de conversão ele começou em 2005. Então veja o tempo que eu demorei para assumir a fé católica. Então basicamente foram 8 anos de estudos. Dizendo, meu filho, volta para casa, meu filho. Volta para casa. E a partir daí, eu comecei a estudar. E eu comecei a descobrir, por exemplo, que a igreja primitiva praticava não o sola escritura, mas sim aquilo que eles aprendem na Bíblia, mas também aquilo que eles ouviram dos lábios de Jesus e também aquilo que o colégio apostólico decidia. Atos 15, nós vemos isso. O quinto ponto está em sintonia com o quarto. Todos tiveram que voltar às fontes. Então, esses estudos conduziram esses protestantes à fonte do cristianismo. Estudaram a história do cristianismo. Então, se você se aprofunda na história do cristianismo, na história dos pais da igreja, certamente você não pode resistir. Você não vai resistir e vai voltar à fé católica. Por quê? Porque na patrística nós encontramos todas essas doutrinas que a Igreja Católica defende, que os protestantes acusam, que são doutrinas inventadas por homens. Então, quando eu fui estudar a história da igreja, eu parti desse princípio. Eu não queria ouvir o que as pessoas diziam da igreja. Eu queria ver o que historiadores da época diziam da igreja. Então, aí entra, por exemplo, Eusébio de Cesaré. Então, isso é uma fonte primária, alguém que esteve lá, alguém que se inteirou dos fatos realmente. Não é um marketing, não é uma publicidade, é a verdade dos fatos. Então isso foi muito importante para mim também. Estudando, então a história da igreja, chegou um ponto que eu estava ainda sendo pastor, exercendo ali o ministério, só que essas questões, elas foram tomando conta tão grande ali da minha vida, de parte tão grande, que chegou um momento que eu não tinha mais tranquilidade para continuar sendo batista. E eu nem sabia o que era patrística. E no final deste vídeo, ele falou uma frase que eu até coloquei isso no testemunho, que até hoje eu não esqueço. Olha, é a coisa muito simples. Quer ver um protestante não permanecer protestante? Estude a patrística. Eu, Padre Paulo Ricardo, desafio
qualquer protestante estudar de modo sério, de maneira séria a patrística e permanecer protestante. É isso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Terminou o vídeo assim, tipo... E aquilo, tipo, foi um baque, eu parei. E eu vi aquilo como uma afronta. Eu falei, não, tá bom, eu vou estudar patrística. Mas ao mesmo tempo veio na mente, tá, mas o que é patrística? Eu não sabia. E eu falei, tá, vamos lá, vamos pesquisar. Eu descobri que a Bíblia tem uma grande relação com a patrística. Inclusive lá, eles usavam argumentos que tal pai da igreja citou tal livro da Bíblia como um argumento histórico para dizer que aquele livro é canônico. Só que eles não esclareciam lá no meu curso quem eram os pais da igreja. Porém, eu, muito curioso, não me contento com um pouco que me passa, eu fui me aprofundar, fui conhecer os pais da igreja, conheci a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, e para mim aquilo foi determinante. Ali mostrava a igreja católica atuando. Daí eu fui estudar outros pais da igreja, os pais apostólicos. Aí, sabe, foi desabando aquela ideia que eu tinha de igreja, da igreja católica. Eu fui vendo, inclusive, que a igreja primitiva era a igreja católica. Existia ali a perenidade da doutrina. Por isso que o cardeal Newman, ele nos diz, estudar história é deixar de ser protestante. Se muitas pessoas possuem preconceitos com relação à história da igreja, é porque muitos deles foram simplesmente ouvidos e nada estudados. O sexto ponto está em sintonia com o quinto. Esses protestantes foram estudar a fé católica, foram as fontes do cristianismo justamente com uma intenção muito clara. Seria combater a fé católica, mas na verdade encontraram ali o cristianismo puro e cristalino nos pais da igreja, na história da igreja. E eu comecei, desde esse período, a ler mais sobre apologética e tudo mais. E quando eu me toquei que eu não sabia nada sobre o catolicismo, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso estar preparado. Eu tinha em mente lá as palavras de São Pedro, né? Então eu pensei, eu preciso estar preparado, porque se aparecer algum dia algum católico, para eu saber responder. Né? Dá uma sapateada em cima dele. Então eu comecei a estudar o catolicismo com esse intuito. A minha conversão parece muito com a sua também, né? Eu comecei a entender o catolicismo quando eu estudei ele para combatê-lo. Até que eu disse, rapaz, eu vou estudar a pérfida igreja católica, né? Todo mundo fala mal da igreja católica, todo evangélico fala mal, eu vou estudar para combatê-la. Então fui dar um golpe na igreja católica e acabei recebendo um contragolpe de judô. O sétimo ponto é que esses protestantes, ao se converterem à fé católica, sofreram muitas perseguições, sofrimentos, retaliações, desprezos, muitas das vezes pelos seus próprios familiares. Mas o melhor de tudo é que encontraram Cristo presente na Eucaristia, encontraram uma mãe que acolhe, Nossa Senhora que intercede por eles e por todos nós, encontraram uma família, encontraram a verdadeira família do povo de Deus, a Igreja de Cristo, coluna e sustentáculo da verdade. Então foi uma ruptura que aparentemente foi dolorosa, porque a gente passou a gente foi meio que perseguido, né, dentro da própria casa. Muitas ofensas e também ao mesmo tempo que indiferença com relação a gente. Teve um período também que a gente foi meio que excluído da própria família. E eu tomei essa decisão sabendo que eu perderia muita coisa, como de fato perdi. Não vem ao caso aqui, mas eu perdi muita coisa. Mas o nosso Senhor Jesus nos conta aquela parábola de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Mateus 13:44. E ele vende tudo que tem e
cheio de alegria, compra aquele campo. Para mim, ter perdido o que eu perdi não foi absolutamente nada diante do tesouro que eu encontrei, diante da bondade, da beleza e da verdade da fé católica. É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural. A Igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias. Jamais non prevalebunt, não irão prevalecer. Ela sobreviverá. Nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo.